Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, morava antes em Americana, Imperatriz, Maranhão. Hoje estou morando em Cajamar, São Paulo. Fica cerca de 46 quilômetros da capital. Quem desejar nos convidar, entre em contato conosco. Nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor. Além de ministrarmos sobre escola bíblica dominical, também sempre estamos pregando, ensinando, dando palestras a respeito de missões, de família, de escatologia, de evangelismo, também sobre dons do Espírito Santo. Sempre ministramos batismos com o Espírito Santo, muitas curas, enfim, pregamos para que Jesus salve, cure, batize com o Espírito Santo, liberte. Estamos à disposição dos irmãos. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, divulgue este vídeo para outros também, para que juntos aprendamos a palavra do Senhor. Não se esqueça que este vídeo não é suficiente para que você aprenda a lição. Você precisa ir para a escola bíblica dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando nas lições bíblicas adultos da CPAD com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Temos como comentarista da CPAD o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Já estudamos na lição 1, a origem da igreja, na lição 2, imagens bíblicas da igreja, e hoje vamos estudar a lição 3, a natureza da igreja. Nesta lição, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico 1, fundamentada na palavra. Subtópico 2, habitada pelo Espírito. Subtópico 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Subtópico 1, local e visível. Subtópico 2, as particularidades das igrejas locais. Subtópico 3, universal e invisível. Tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária. Subtópico 1, a igreja é una. Subtópico 2, unicidade na igreja. Subtópico 3, diversidade na unidade. Vamos procurar passar estudando todos esses tópicos e subtópicos dessa maravilhosa lição. O texto áureo está em 1 Coríntios 12:12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então veja que a igreja é chamada aqui corpo de Cristo, um corpo místico, um corpo espiritual, formado então por milhões de crentes, podemos dizer bilhões de crentes. E todos esses membros fazem parte de um corpo só, que é o corpo de Jesus Cristo na terra, tendo Jesus como cabeça. Então, formando aí o que? A igreja de Jesus Cristo na terra. Então, veja, assim como Jesus estava aqui, um corpo físico, corpo humano, e ele andava por toda parte, ensinando, pregando e curando a todos, assim a igreja, o corpo de Cristo na terra, tendo Jesus como cabeça, continua fazendo a mesma obra que Jesus fazia. Então, a igreja continua ensinando, pregando e curando a todos, porque somos todos imitadores de Jesus, somos todos representantes de Jesus, somos todos continuadores da obra de Jesus Cristo. Para quê? Para a salvação de todos. Então, este corpo, ele se une, por quê? Porque é o corpo de Cristo, ele vive no Espírito, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo.
A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, de posse desse conhecimento de que a igreja é um corpo formado por milhões, bilhões de membros, e todos esses membros estão unidos num só propósito, o propósito de evangelizar, ganhar almas, todos submissos à cabeça do corpo que é Jesus Cristo. Então, quando temos consciência disso, temos que dar mais valor, mais importância a nós pertencermos a este corpo. É um privilégio muito grande podermos participar, sermos um desses bilhões aí de membros desse corpo. Imagine, nós pecadores, né? Fomos aí salvos, perdoados, incluídos, mergulhados nesse corpo. Tudo isso pela graça de Deus, misericórdia, amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Vamos ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer, mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus, aleluia. Então veja que cada membro tem muita importância neste corpo. Nenhum membro pode dizer que não precisa do outro e nenhum membro pode querer excluir outro membro. Todos formam o corpo e cada um tem a sua função nesse corpo, a sua importância nesse corpo. Todos são necessários. Até mesmo aqueles que dão escândalo são importantes nesse corpo, imagine. E nós vamos dar maior honra ainda àqueles que parecem que não devem ser honrados, imagine. Por quê? Porque todos são importantes. Então aqueles que estão vivendo às vezes até uma maneira que não deveriam, esses devem ser considerados mais ainda, porque nós vamos ajudá-lo mais, vamos dispensar a ele maior ajuda, maior companheirismo, maior amor, porque nós queremos que este corpo esteja unido e todos sejam salvos. A introdução da lição diz: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja,
ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então veja que a igreja está baseada, fundamentada na palavra de Deus. É esta palavra que coordena tudo, que dirige tudo, controla tudo. É o prumo, né? É o manual de Deus para nós. E a igreja ela tem a dimensão local, onde nós estamos congregando, e também ela tem a dimensão universal, ou seja, formada por todos os membros, ou seja, todos os salvos. Na igreja local, todos os salvos que estão ali congregados. Na igreja universal, então, todos os salvos do mundo inteiro fazem parte desse corpo, que é a igreja de Jesus Cristo na Terra. Quando nós estamos olhando para a igreja reunida, ela é visível. Quando nós falamos da igreja invisível, estamos então mencionando essa igreja formada por todos os salvos da terra, que nós não estamos vendo, não está na nossa frente, né? Não dá para a gente ver a todos ao mesmo tempo. Deus vê. Então a igreja é una, está unida em torno do mesmo objetivo da salvação de almas, está unida no mesmo Espírito Santo, porque todos, ao se converterem, receberam o Espírito Santo. Foram introduzidos, mergulhados no corpo de Cristo. Então veja que não há como dividir, porque o corpo de Cristo não tem como dividi-lo. É um corpo. O corpo não se divide. Então ela é una, está unida através do Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo. Todos são templo do Espírito Santo. Todos creram no mesmo Salvador Jesus Cristo. No tópico 1, nós temos aí a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico 1, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, João 1:1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, 2 Timóteo 3,15. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Então veja que a igreja deve ser essencialmente bíblica. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. A Bíblia toda se refere a uma pessoa, Jesus Cristo. Então toda a Bíblia nos conduz ao cabeça, nos conduz à cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Toda a Bíblia vai nos ensinar como estarmos unidos a Jesus Cristo e assim a sermos salvos, a sermos filhos de Deus, a sermos morada, templo do Espírito Santo. Veja que, de um certo modo, vemos que João, no capítulo 1, versículo 1, diz que a palavra é Jesus. Jesus é a palavra, ou seja, Jesus é o cumprimento de toda a palavra. Toda a palavra falou a respeito dele, se referiu a ele. Então, todo o cumprimento da palavra é Jesus Cristo. Ele é o que? A palavra viva, atuante, é o verbo de Deus. Então, todas as profecias se referiam a Jesus, se cumpriram em Jesus e ainda estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Então, tudo se refere a Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. E a Bíblia se refere a Jesus como o fundamento da igreja. Nós estamos, então, sobre um fundamento.
Ele é a pedra principal da esquina, pedra angular, né? Então todo o edifício da igreja, todo o corpo da igreja, tudo está fundamentado na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então a igreja é cristocêntrica, nossa pregação é cristocêntrica, a palavra de Deus é cristocêntrica. Então não existe igreja verdadeiramente bíblica se não estiver fundada em Jesus Cristo, se não estiver fundamentada em Jesus Cristo. Consequentemente, se não estiver fundamentada na Bíblia. Então, a igreja se submete à palavra de Deus porque está se submetendo ao próprio Jesus Cristo. Se nos distanciarmos de Jesus, se nos distanciarmos da palavra de Deus, estamos nos distanciando da Bíblia, consequentemente, claro, de Jesus Cristo da salvação. No subtópico 2, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. João 16, 8 a 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Então veja que ao ouvirmos a palavra de Deus e crermos, nós recebemos o Espírito Santo, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, né? Então, a partir daí, somos templo, morada de Deus na terra, tabernáculo de Deus na terra, corpo de Cristo na terra. Então, Jesus habita em nós através do Espírito Santo que está em nós. Jesus diz, ele está lá convosco, em volta, por toda parte, e em vós. Então, veja que ele está em nós, ele habita em nós. E é o Espírito Santo que coordena todo o trabalho da igreja, que orienta, que guia, que capacita todos aqueles que fazem a obra de Deus, que é o dínamo, né, de toda essa operação maravilhosa de evangelização, de edificação, consolação, exortação do corpo de Cristo, tudo coordenado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. E assim, não poderia deixar de ser que também o trabalho de convencimento do pecado, da justiça, do juízo, vem exatamente pela operação do Espírito Santo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e crê nesta palavra, ela agora vai ser convencida pelo Espírito Santo que é pecador. Imediatamente ela vai pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, devido a essa ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. A pessoa, de repente, vai enxergar, vai ter uma percepção da justiça de Deus, que Deus lança no inferno o pecador que não se arrepende, mas Deus salva aquele que se arrepende. E aí vem a consciência imediata de uma condenação, um juízo sobre o pecado e uma salvação poderosa, uma libertação, um perdão sobre aquele que se arrepende. Então é feita uma obra maravilhosa aí de regeneração. Veja que isso tudo acontece assim em segundos. E nós vemos aí um exemplo, né, de Lídia, que estava ali na beira do rio, muito provavelmente lavando roupa junto com outras mulheres, quando o apóstolo Paulo chegou ali. Começou então a pregar a palavra de Deus e ela creu nessa palavra. Veio uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que veio agora abrindo o coração, ou seja, um entendimento de Lídia para que ela então se convertesse, para que ela tivesse então uma salvação, começasse uma nova vida com Deus a partir dali. E ela então realmente se converte, convida os discípulos a estarem em sua casa, né? E ali provavelmente até começou ali uma igreja na sua casa. Então o apóstolo Paulo esteve ali e Lídia, muito feliz, começou então sua nova vida, uma vida agora com Deus,
uma vida com Jesus Cristo no seu coração. Isso está registrado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aconteceu em Filipos. Então Paulo estava acompanhado ali de Silas, estava com ele também Timóteo e muito provavelmente também Lucas. Logo após a salvação de Lídia, aí acontece aquele fato da expulsão do demônio daquela jovem que era pitonisa, ou seja, adivinha. Então veja que Paulo seguia os passos de Jesus, imitando Jesus, ensinando, pregando, também curando a todos, libertando, ministrando salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Subtópico 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8,16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas 5:16, 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Então veja que a primeira coisa que acontece após a conversão é o convencimento do Espírito Santo, a certeza que o Espírito Santo nos dá da salvação. Ao consultarmos o nosso interior, imediatamente o Espírito Santo vem com uma ação de convencimento, de certeza da salvação operada por Jesus Cristo. E nós passamos então a ter essa certeza, ficarmos em paz, tranquilos, tendo aí sempre essa certeza de salvação. Então veja que agora o Espírito Santo está em operação o tempo todo. Onde nós estivermos, ali o Espírito Santo está nos guiando, está nos orientando, está nos conduzindo. Ele vai então trazendo sempre no nosso interior essa doce, quase imperceptível, direção, orientação. Ele colocou em nós o fruto do Espírito, com 9 qualidades, E isso vai então ali moldando a nossa vida, vai nos orientando, nos guiando, vai influenciando, E ele vai tomando espaço, na nossa vida, a partir do momento que nós vamos dando espaço. Quem não der espaço ao Espírito Santo, acaba dando espaço, então, para a carne, para as suas concupiscências, E assim não permite a ação do Espírito Santo, atrapalha a ação do Espírito Santo. Quem nos capacita, quem nos coordena, quem nos coordena, quem nos orienta, tudo é o Espírito Santo. Então, temos que nos submeter a Ele, temos que nos entregar cada dia mais a Ele e nos deixarmos sermos usados por Ele. Toda a capacitação sobrenatural que existe no corpo de Cristo na igreja é dada pelo Espírito Santo. Veja, Jesus como homem na terra, todos aqueles milagres, toda a operação do Espírito Santo, guiando Jesus, orientando Jesus, dando poder a Jesus, tudo era feito pelo Espírito Santo. E assim continua sendo através de nós, no corpo de Jesus Cristo que habita a terra. Tópico 2. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Subtópico 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 de Pedro 1:1. Nesses textos, vemos as Escrituras se referindo à eclésia, ou eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Então veja que a Bíblia nos mostra
claramente a igreja visível, ou seja, a igreja que está na cidade tal. Então, ali os crentes, né, que se reúnem ali. Então, a igreja visível. Então, hoje nós podemos dizer, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, que está na cidade de Cajamar. Pronto, ali nós vamos localizar essa igreja. Ao irmos lá, nós vamos ver os irmãos. Então essa igreja é visível, ela tem um endereço, né, um local onde se reúne. Então a gente chega, a gente cumprimenta os irmãos, abraça os irmãos, ouve os irmãos falarem. Então tudo isso que nos mostra que a igreja existe geograficamente, ela está situada, né, em um local, tem ali um endereço, né? No nosso caso ali na Rua de Janeiro, então tem um endereço ali. No nosso caso aqui na Rua de Janeiro, 238, veja bem, tem um endereço, estou dizendo, ela está localizada, eu estava ali ontem. Então veja, ali tem o pastor Daniel Medeiros, olha aí. Então nós temos a visão da igreja, estamos ali vendo, estão ali presentes os irmãos, os salvos. Subtópico 2, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Veja, por exemplo, Filipenses 4, 2 e 3, confere com 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. De igual modo, as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Então veja que a igreja local, ela tem as suas particularidades. Por exemplo, o modo de vestir aqui no Brasil é um. Se nós formos na Austrália, nós podemos ver os homens usando saias, né? Em alguns outros locais, nós vamos ver que todos usam barba. Tem igrejas que as pessoas usam cabelo comprido, os homens todos. Então, veja, tem as suas particularidades, tem os seus costumes próprios. O que é normal para nós pode ser super anormal em outra localidade. Veja só, muitas vezes coisas que nós consideramos pecado aqui, em outros locais são aceitos como não sendo pecado. Por exemplo, nós podemos nos sentarmos e cruzarmos a perna aqui, mostrando aí a sola do sapato, sem nenhum problema no Brasil. Mas tem país que você não pode fazer isso. Olha aí. Então existem as diferenças na igreja local. Então, problemas encontrados em uma igreja e na outra igreja vamos encontrar outro tipo de problema. Acontece também de um problema aqui acontecer lá também. Do mesmo modo, as virtudes, as coisas boas que acontecem na igreja local aqui podem acontecer na outra ou não. Então veja, cada igreja possui a sua dinâmica própria, a sua maneira de agir, né? Uma estratégia para ganharmos. E tem lugar que você fazer uma cruzada evangelística vai produzir muitas almas. Já tem lugar que se você fizer uma cruzada evangelística, você vai ser preso. Tem lugar que a estratégia melhor que funciona é a visitação nas casas. Já tem lugar que se você fizer isso, você será preso e até morto. Então, estratégias não podem ser gerais. Uma estratégia funciona num lugar e essa mesma estratégia pode não funcionar em outro local. Subtópico 3, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico
ou físico. Assim, a Igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás, Apocalipse 3:9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Então, assim como a igreja é local, visível, a igreja também é universal, invisível. Então, a igreja local, nós falamos, nós vemos, né? Tem ali uma localidade, tem um endereço. A igreja invisível é formada por todos os salvos do mundo inteiro. Então, numa mesma cidade, nós podemos ver aí várias denominações e em cada uma dessas denominações podem ter ali pessoas salvas. Então, a igreja, às vezes, uma cidade, ela é composta por várias pessoas de diversas denominações diferentes. De uma maneira de se detectar uma igreja herética é exatamente quando uma igreja diz assim, só há salvação na minha denominação. Pronto. Isso é uma heresia, isso já é uma indicação de que essa igreja não é de Jesus Cristo. Porque a visão global da igreja é própria do salvo, do verdadeiro salvo. Então a igreja invisível é formada tanto por aqueles que morreram salvos, quanto por aqueles que estão vivos aqui na terra, habitando na terra, que são salvos. Já a igreja local, você não vai ver ninguém morto lá, não faz parte da igreja um morto, né? Já invisível, olha aí, já inclui aqueles que morreram salvos. Então, a visão clara, real da igreja não está só na dimensão terrena, não é só os que estão aqui na terra. Então, vemos aí que as denominações podem existir, coexistir, podem viver unidas, trabalhando para Jesus Cristo, mas não deixar de serem denominações. É importante denominação, porque cada pessoa ela precisa ser alcançada, precisa receber a salvação, ouvir o Evangelho. E essas denominações diferentes, cada uma usa um método, né, de pregação, de ensino, de evangelização, de maneira que cada um trabalhando, todos trabalhando, assim podemos atingir maior número de pessoas. Uma determinada denominação não vai a um local pregar o evangelho onde outra denominação vai. Uma determinada denominação não aceita a evangelização de determinadas pessoas. Já outra aceita e vai atrás e pratica e busca. Olha só, tudo é importante. O importante e necessário é que as pessoas ouçam o evangelho e sejam salvas. Não importa onde elas estejam, não importa o que estejam fazendo, elas precisam ser alcançadas. Então, também existe uma denominação que hoje é uma denominação, daqui a pouco ela vai fazer parte de outra denominação. Então, olha, deixou de existir aquela denominação. Agora a igreja não, a igreja não deixa de ser igreja. A igreja é igreja, corpo místico, né? Corpo espiritual de Jesus Cristo. Ela não deixa de existir, não muda de nome também. E também existem aquelas que se autodenominam cristãs, mas não são. A igreja verdadeiramente cristã, ela se submete à palavra de Deus, se submete a Jesus Cristo, faz as mesmas obras.
de Jesus Cristo. Tópico 3. A igreja na sua dimensão comunitária. Subtópico 1. A igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12:12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12:25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4:3. Então veja, a igreja é una, então seja, o corpo de Cristo é um, não pode ser dividido. Nós lemos, o apóstolo Paulo falando que um membro não pode dizer não preciso do outro membro. Então, não vive independente do outro. Todos são importantes, todos devem estar unidos no mesmo propósito, debaixo da autoridade do mesmo cabeça que é Jesus Cristo. Agora, o diabo faz de tudo para dividir a igreja. Então, as próprias denominações, muitas vezes, são muito separadas. Às vezes, elas se tornam até inimigas umas das outras. E além de haver esta divisão, há divisão dentro da própria localidade onde está a igreja. Então, dentro de uma própria congregação, podem haver ali vários grupos formados e se dividem. Então, qual é a solução? Porque a igreja no início crescia tanto, se desenvolvia tanto, era tão abençoada, tão usada por Deus? Porque a igreja tinha a visão de um corpo só, sem denominações, todos unidos em torno de um objetivo, salvação das almas, ou seja, da evangelização. O que une a igreja, o que torna a igreja forte, sempre crescente, é a evangelização. Quando a igreja está evangelizando, sente a necessidade de ganhar almas, porque vê a volta iminente de Jesus Cristo, então, por exemplo, a pessoa sai para a rua para evangelizar. Lá ele percebe que aconteceu de uma pessoa ficar endemoniada. Ele orou e o demônio não saiu, ele já vai começar agora a orar, vai dobrar a oração, o jejum, para poder na próxima oportunidade ele orar, ele ordenar, expulsar aquele demônio. Aí veja, saiu para evangelizar. Alguém fez uma pergunta, ele não soube responder. Aí ele vai sentir o que agora? Uma necessidade de estudar mais a Bíblia. Então, da próxima vez, ele vai ter resposta, porque ele vai passar a ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda. Se ele for evangelizar e lá ele for confundido com uma pessoa pecadora, de repente ele vai perceber o que? Olha, não estou me vestindo corretamente. Não estou me comportando corretamente, não estou tendo a linguagem correta, então eu vou corrigir isso. Olha, a evangelização é importantíssima, ela muda totalmente a igreja, faz as pessoas se dedicarem à leitura bíblica, à oração, ao jejum, à mudança de atitude, de comportamento, de vestir, de falar, tudo. E isso traz uma união, porque, olha bem, se tinha um grupo lá do coral, agora não tem mais, porque o coral quer ganhar almas. O coral vai querer agora cantar na rua, nas cruzadas. Tinha lá um grupo de adolescentes, de jovens. Agora não tem mais um grupo, agora faz parte da igreja. Eles querem evangelizar, querem ganhar almas, querem ir para a rua pregar o evangelho. E assim, o grupo do vocal, o grupo do ciclo de oração, o grupo dos obreiros. Então, não vai haver mais grupo. Todos estão unidos no mesmo propósito, todos têm o mesmo objetivo, ganhar almas. Aí há uma união do corpo de Cristo. Subtópico 2, unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos.
completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Veja que Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, ele fala que o gozo, a alegria dele é quando a igreja está unida. A igreja está feliz, está ganhando almas, está produzindo, está crescendo. E a igreja unida, aí o Espírito Santo está livre para lhe encher os irmãos de amor, uns pelos outros, também pelos pecadores. E esse amor é que é ali a mola motriz, né? E esse amor é que é ali o dínamo, que faz tudo funcionar, que tudo dá certo, que traz o crescimento, a multiplicação à igreja. Aí todos estão animados, trabalhando para Deus, produzindo no reino de Deus. Todos sentem a mesma coisa, desejo de ganhar almas, desejo de servir a Deus, de agradar a Deus. Então cada crente deve buscar isso, se adequar ao corpo, se moldar ao corpo de Cristo, a igreja, estar trabalhando, produzindo, ajudando, estar feliz. Subtópico 3, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Veja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade, uma triunidade. O mesmo que o Pai deseja, o Filho deseja, o Espírito Santo deseja. O mesmo projeto que Deus elaborou, Jesus executou e o Espírito Santo revelou e deu poder para ser executado. Olha aí. Então tudo forma que uma unidade. Assim a igreja também deve sempre ser levada a ter o mesmo objetivo, que é a salvação de almas. Todos unidos em torno de um só objetivo. Isso traz unidade. Agora veja que cada pessoa pensa diferente uma da outra. Cada pessoa tem direito de pensar diferente de outras. Então são diferentes, mas que devem buscar ter o mesmo objetivo, a mesma submissão ao mesmo Senhor Jesus Cristo, a mesma comunhão com o mesmo Espírito Santo, tendo aí sempre a consciência de que temos um Pai, um único Pai, que é Deus. Veja, quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, foi colocado no meio do rio. A arca, os sacerdotes estavam ali com a arca nas costas. Todos passavam olhando para o mesmo local, para a arca. Isso é unidade. Eram pessoas completamente diferentes umas das outras, mas todos olhavam a mesma coisa. Todos estavam unidos em torno de uma mesma fé em Deus. Para atravessar ali, precisava ter fé em Deus. E olhando aquela arca, eles tinham a fé para atravessarem tranquilamente, porque sabiam que já Moisés e todo aquele povo atravessaram o Mar Vermelho, numa ação sobrenatural de Deus. Então agora havia uma outra ação sobrenatural no rio, mas era o mesmo Deus operando. Então todos teriam que olhar para o mesmo local, para o mesmo objeto que levava o pensamento, levava a fé em Deus. Eles sabiam que aquela arca representava a presença de Deus no meio deles. Assim somos nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé.
todos nós sempre temos que estar de olho em Jesus Cristo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Nosso trabalho é imitando a Jesus Cristo. É continuando a fazer a obra de Jesus Cristo. Todos unidos em torno da salvação de todos. Conclusão, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Então vimos aí que a igreja, o corpo de Cristo na terra, tem como cabeça Jesus Cristo e todos os membros estão unidos no mesmo corpo. Quando estão reunidos num local, então é a igreja local. E quando nós nos referimos à igreja toda de Jesus Cristo, ela é invisível porque ela está em todo o mundo. Ela é formada por todos os salvos do mundo inteiro. E todos creem no mesmo Jesus Cristo, recebem o mesmo Espírito Santo e todos creem na mesma palavra que é a Bíblia, a palavra de Deus. Todos têm a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e de prática cristã. E a igreja tem um destino final já traçado, que é estarmos para sempre com o Senhor, morando na Nova Jerusalém. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu aqui na terra como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, levou sobre ele o juízo que era para nós, morreu a nossa morte na cruz do Calvário, e ele ressuscitou. Se você crê nisso agora, você vai receber agora uma ajuda do Espírito Santo. Você vai se arrepender, pedir perdão a Deus agora pelos seus pecados, e você será salvo, você será liberto. Você receberá agora o Espírito Santo para morar dentro de você. Você se torna agora filho de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida. Vamos orar então. Entregue agora a sua vida totalmente a Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você recebe a cura. Jesus já levou a sua doença na cruz do Calvário. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esse Senhor que agora estão sendo abraçados pelo Espírito Santo. Oh, Senhor, recebe-os por filhos. Oh, Senhor Espírito Santo, agora convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os nessa hora tão importante. Ah, Senhor, concede a eles o Espírito Santo para morar neles agora. Oh, Jesus, conduze agora, Senhor, aqueles que agora passam a fazer parte do seu corpo na terra, a igreja. Conduze-os em vitória, da saúde, a paz, a alegria, a felicidade. Usa-os poderosamente na tua obra. Toca neles, Senhor, toca neles. Ramarach la cruz forçará. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Receba o perdão, receba a salvação em nome de Jesus. Agora, todo aquele que está doente, está enfermo, receba a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles. Cura agora totalmente, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, cura totalmente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça aí de dar um like, um joinha aí. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos também escritos dentro da lição, eu envio para você em PDF, PowerPoint. Então, entre em contato conosco pelo nosso telefone 99991520454 e eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado e nem dirijo igreja. Então, envie qualquer quantia
aí numa dessas cotas. Aí está Caixa Econômica, está aí o Bradesco, está aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, que é o meu CPF, 331-957-816-20. Deus abençoe e faça você prosperar grandissimamente, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente. Esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe.